Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema: com a desobediência, você pode perder os seus sonhos. E nós vamos abrir a palavra de Deus, uma passagem conhecida, que se encontra no livro de Números, capítulo 20. E eu vou ler do versículo 1 ao 12, que diz assim: Os filhos de Israel, a congregação toda, chegaram ao deserto de Zim no primeiro mês, e o povo ficou em Cádiz. Ali morreu Miriam e ali foi sepultada. Ora, não havia água para a congregação, pelo que se ajuntaram contra Moisés e Arão. E o povo contendeu com Moisés, dizendo: Quem dera tivéssemos perecido quando pereceram nossos irmãos perante o Senhor. Por que trouxeste a congregação do Senhor a esse deserto, para que morramos aqui, nós e os nossos animais? E por que nos fizesse subir do Egito para nos trazer a este mau lugar? Lugar onde não há semente, nem figos, nem vides, nem romãs, nem mesmo água para beber. Então Moisés e Arão se foram da presença da assembleia até a porta da tenda da revelação e se lançaram com o rosto em terra, e a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor disse a Moisés: Toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai à rocha perante os seus olhos, que ela dê as suas águas. Assim lhes tirarás água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Moisés, pois, tomou a vara de diante do Senhor, como esse lhe ordenou. Moisés e Arão reuniram a assembleia diante da rocha. E Moisés disse-lhes: Ouve agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saiu água copiosamente. E a congregação bebeu e os seus animais. Pelo que o Senhor disse a Moisés e a Arão: Porquanto não me crestes a mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não introduzireis esta congregação na terra que lhes dei. Meu irmão e minha irmã, Deus tem um grande número de bênçãos e está pronto para entregá-las aos seus filhos. Mas cada um de nós terá que estar de acordo com a sua palavra. A obediência é a chave para tomar posse da nossa terra prometida nesta vida. Mas o que é a terra prometida? A terra prometida inclui viver nos ricos benefícios da sua redenção em Cristo. A cura, a prosperidade e a abundância em todas as áreas da vida. Deus não tem preconceito contra umas pessoas ou é a favor de outras. Tudo depende de você ter obediência e fé para segui-lo com perseverança. Se examinarmos a Bíblia, veremos que Deus cumpriu o seu plano na vida daqueles que eram obedientes. Mas aqueles que desobedeciam a Deus não deixavam que ele lhes fizesse o bem que ele queria fazer. Então, por que Moisés não entrou na terra prometida? Moisés, perto do fim da sua vida, não deixou Deus realizar o seu plano para a sua vida, embora fosse o libertador do povo de Israel. Moisés olhou de longe a terra prometida, mas nunca passou a possuí-la. O máximo que conseguiu foi ficar no pico da montanha e ver aquela terra à distância. A desobediência levou Moisés a perder tudo o que sonhara. O que impediu que Moisés tomasse posse da terra prometida? Precisamos aprender com a experiência de Moisés, a fim de não cometermos os mesmos enganos por ele cometidos. Qual foi a desobediência que fez Moisés perder a sua esperança de entrar na terra prometida? Deus disse a Moisés exatamente o que ele queria que ele fizesse.
Mas Moisés não fez da maneira que Deus mandou. Deus ordenou que Moisés reunisse o povo de Israel e falasse com a rocha. Então brotaria água para tirar a sede do povo. Mas Moisés, pelo contrário, feriu a rocha 2 vezes com ira, e isso é desobediência. Foi por causa da desobediência que Moisés nunca chegou a possuir o que Deus lhe oferecia. Não deixou de ser o líder dos israelitas. Não deixou de ser o escolhido de Deus. Mas a sua desobediência o levou a perder o direito à terra prometida. Moisés desobedeceu a Deus e tudo começou com uma atitude errada. A atitude de Moisés revelou-se naquilo que disse Deus. E Deus não mandou Moisés falar ao povo, mandou que falasse a rocha. Mas, pelo contrário, Moisés falou ao povo, dizendo: Ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água dessa rocha para vós outros? Versículo 10. Com essa declaração, Moisés estava magoado com os israelitas. Não aguentava mais tantas queixas e reclamações. A cada passo, queriam algo da parte dele ou de Deus. E mesmo depois de Moisés ter feito tanta coisa em favor deles, nunca ficavam satisfeitos. Queixavam-se constantemente. Por que Deus não está fazendo mais coisas em nosso favor? Deus consegue montar para nós uma mesa no deserto? Por que Deus não nos dá alhos silvestres e cebolas que tínhamos no Egito? Mãos à obra, Moisés. Se você é o escolhido de Deus, queremos ver resultados. Você já notou que é sempre o líder que leva a culpa quando as coisas não dão certo? Quando a igreja não vai bem, o pastor sempre é considerado o culpado. E com Moisés era assim também. O povo culpava Moisés por tudo que dava errado. Mas a despeito da atitude rebelde do povo, o dever de Moisés continuava sendo obedecer com exatidão as instruções de Deus. Porque Moisés desobedeceu, o Senhor lhe respondeu: Porque você não foi leal a mim para tratar com respeito diante dos israelitas aquilo que lhe mandei fazer, não é você quem levará com irrigação a terra prometida. Deus queria que Moisés só falasse a rocha, mas Moisés já tinha hábitos fixos no emprego da vara de Deus. Quando levantava a vara de Deus para abrir o Mar Vermelho, por exemplo, e resolveu fazer as coisas do seu próprio jeito. E eu te pergunto, quantas vezes temos feito a mesma coisa? Moisés não somente obteve água da rocha, como também recebeu uma abundância de água fluindo da rocha. Mas fazer as coisas da sua própria maneira lhe custou caro no final das contas. E assim acontece também conosco. Não poderemos fazer as coisas da nossa própria maneira, em vez de obedecermos a Deus, e ainda esperar que prosperemos. A longo prazo, nossa desobediência sempre nos custará caro. Se examinarmos o erro cometido por Moisés e o quanto lhe custou, podemos ver porque algumas pessoas hoje nunca recebem a bênção daquilo que Deus lhes tem prometido, a sua própria terra prometida, ainda que lhes pertença por direito. Sem dúvida, são salvos e são filhos de Deus. Mas a desobediência faz com que a pessoa perca o direito à sua própria terra prometida. Porque Deus não pode premiar a desobediência. Você não pode tomar posse das promessas muito grandes e preciosas do Senhor Jesus se persistir em fazer as coisas do seu jeito, em vez do jeito de Deus. Se você persistir em dizer, creio dessa maneira,
e é desse jeito que eu vou receber o que quero. Você pode obter o que deseja e se arrepender muito disso posteriormente. E foi assim que aconteceu com os filhos de Israel. Sempre queriam fazer as coisas da sua própria maneira. Exigiam, por exemplo, um rei. E Deus lhes disse: não quero que vocês tenham um rei, porque não quero que vocês sejam como as demais nações. Eu quero ser o seu rei. Porém, se vocês persistirem, vão conseguir um rei, sem dúvida alguma, mas isso lhes custará caro. O povo persistiu nas suas exigências e, finalmente, Deus permitiu que tivesse um rei, embora ele soubesse que isso não seria bom para eles a longo prazo. E hoje em dia, muitas pessoas fazem a mesma coisa. Oram com insistência por aquilo que acham, que desejam e necessitam. Mas às vezes, seria melhor para eles se Deus não atendesse às orações da maneira que essas pessoas querem. Quando os pedidos das pessoas não estão em harmonia com a perfeita vontade de Deus, ele sabe que se ele atender à petição, causará danos mais tarde. Às vezes, agimos conforme Moisés fez quando bateu a rocha com a vara. Muitas vezes, temos a nossa própria maneira de fazer as coisas. E quando Deus nos pede que façamos de um modo um pouco diferente, ou que mudemos o nosso programa ou rotina, ficamos desgostosos e começamos a murmurar e a nos queixar. Quando, porém, Deus nos manda introduzir mudanças e fazer as coisas de modo diferente, é sempre para o nosso próprio bem. Por outro lado, não fazer as coisas da maneira que Deus manda é perigoso. Além disso, podemos cair numa rotina cega por simplesmente fazermos as mesmas coisas da mesma maneira o tempo todo. E essa é uma das razões por que precisamos seguir a orientação de Deus. Deus não é forçado a fazer tudo da mesma maneira todas as vezes. Ele sempre opera em harmonia com a sua palavra, mas ele pode atender a nossa oração de modo diferente do que pensávamos. Mas quer compreendamos como Deus vai atender as nossas orações, quer não, o melhor para nós é apenas obedecer ao Senhor. Deus não está limitado e tem muitas maneiras de fazer as coisas. Quando Moisés disse: tudo bem, rebeldes, nós vamos dar água a vocês, aqui vem ela. Ele tirou de Deus a atenção do povo, a fim de fixá-la totalmente naquilo que ele podia produzir. E ao atrair a atenção àquilo que ele podia fazer, perdeu o direito e o privilégio de entrar na terra prometida. Em tudo isso, há uma lição para nós. Precisamos cuidar sempre de deixar Deus no foco da atenção e de dar todo o crédito e glória a Ele e não a nós mesmos. Moisés sabia que Deus é justo. A culpa não era de Deus se Moisés não podia entrar na terra prometida. A desobediência do próprio Moisés custara-lhe o preço de não ver realizados os seus sonhos. Hoje em dia, as pessoas, embora obedeçam a Deus exteriormente, esquecem-se de que Deus olha para o coração do homem e vê as suas atitudes. Algumas vezes, essas atitudes erradas são pensamentos, por exemplo, de ciúmes e de inveja. Uma atitude de egoísmo, de buscar os seus próprios interesses, acabará destruindo os sonhos e anseios de uma pessoa. Um grande número de pessoas fazem as suas confissões de fé e declaram o que desejam receber da parte de Deus, mas não estão tomando posse da terra prometida. A desobediência é, na verdade, pecado.
A murmuração e as reclamações são pecados. Não existe pecado grande nem pecado pequeno. O pecado é pecado e impedirá que você tome posse da sua terra prometida. Deus quer que reconheçamos que perdemos o rumo, quer que nós venhamos nos arrepender, peçamos o seu perdão e continuemos a caminhada. A não ser que peçamos perdão pela nossa desobediência. Deus não poderá permitir que recebamos certos benefícios que estamos crendo que Ele nos dará. Por isso, depende de você se vai tomar posse ou não da sua terra prometida. Tudo depende da sua fé e da sua obediência a Deus e a sua palavra. Amém? Vamos orar. É momento de oração. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós temos esse compromisso de ficar vigilantes, de ficar firmes, obedecendo ao Senhor e à Tua palavra. Pai, não permita que nós nos desviemos do caminho, nem para a direita, nem para a esquerda, mas que nós venhamos sempre caminhar na trilha da obediência do Senhor, porque nós sabemos, Pai, que com a desobediência nós podemos perder os nossos sonhos. E nós temos a certeza e a convicção de que vamos ficar vigilantes, vamos cuidar para que façamos tudo segundo a Tua palavra, porque fiel é o que prometeu. E nós queremos, a partir de agora, a cada dia, manter o nosso compromisso de ser fiel ao Senhor também e à Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Amém? E graças a Deus. Glória a Deus.